Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estarmos aqui para vos trazer mais uma reflexão e dessa vez com a permissão, com a nossa imagem, depois de muita cobrança. Ore por nós. Careço muito das vossas orações. Necessito muito das vossas orações. Amados irmãos, quando Deus resgatou o povo de Israel do Egito, que caminhou através do Mar Vermelho até o Monte Sinai, ele apareceu à nação Israel como um fogo visível na montanha e falou com uma voz audível de trovão. A experiência foi tão incrível que subjugou os israelitas que eles acabaram pedindo a Moisés que fosse até Deus e falasse em nome deles. O salmista, no Salmo 81, ele descreveu essa cena com uma frase incomum. Do esconderijo, ou seja, do lugar oculto, dos trovões lhe respondi. Deus ele considerou a convocação no Monte Sinai como um encontro no lugar oculto, juntamente com o seu povo. Ele os chamou à parte, em uma montanha no deserto, para falar com eles e ali lhes dar os seus mandamentos. Deus sempre menciona que o lugar oculto é um lugar onde Ele nos responde e onde Ele fala conosco. Às vezes, Ele até nos apreende com a sua incrível voz de trovão. Não há nada mais glorioso em toda a vida, irmãos, do que ouvir a sua voz, a voz de Deus. Deus sempre desejou ter esse tipo de relacionamento, de intimidade com o seu povo, em que eles ouvissem a sua voz e respondessem devidamente. Fechamos a porta de nosso lugar oculto e assim podemos fechar todas as vozes que nos distraem. Aí podemos nos sintonizar nossos corações com a única voz que desejamos ouvir. Estava meditando sobre isso, meditando sobre os ensinamentos de Jesus e fiquei impressionado com a frequência com que Jesus falava sobre a necessidade de ouvir. Por exemplo, Jesus, ele certa vez, ele gritou, ele falou. Em Mateus 13, quando ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu percebi que tudo no reino depende de ouvirmos ou não a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele começou a me mostrar aquela verdade do início ao fim da Bíblia e sempre conclui que a palavra ouvir é uma das mais importantes das Escrituras. Os mais importantes tesouros do reino são baseados na necessidade de ouvir a Deus. Meu paradigma de modo de viver no reino, ele foi radicalmente realinhado, porque eu fui despertado para o fato de que tudo muda quando ouço algo de Deus. E aí eu ajo segundo essa palavra. Essa é a fonte da vida eterna. Essa é a nascente do poder e da autoridade do reino. Essa é a fonte da sabedoria, da compreensão
e da direção da vida. Nada pode substituir a confiança e a autoridade provenientes de ouvir a Deus. Ouvir a voz de Deus tornou-se uma busca singular do meu coração. A única busca que por si só satisfaz o grande anseio do meu coração. Por esse motivo, há momentos necessários de oração, em que grande parte seja constituída de silêncio. É um grande deleite conversar com Deus, mas ainda é mais emocionante quando Ele fala conosco. É descobrir que Ele tem coisas mais importantes a dizer do que eu. Interessante que as coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Quando eu falo, nada acontece. Mas quando Deus fala, o universo passa a existir. Eu não quero de maneira nenhuma passar a impressão de que ouvir a voz de Deus é uma experiência diária no lugar de oração, no lugar oculto onde eu busco a Deus. De maneira nenhuma, longe disso. Interessante que a maioria das vezes eu saio com desejos não atendidos, iniciativas não recompensadas, oração não respondida, aspirações não realizadas, esperanças adiadas e compreensões incompletas. Mas então surgem daqueles dias, você sabe do que eu estou falando, quando o céu se inclina e Deus fala uma palavra diretamente ao nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Esse momento vale toda a busca dos dias anteriores. Aí minha função no lugar de oração, no lugar oculto, é ouvir tudo que Deus possa querer dizer. Se Ele não falar comigo, meu tempo gasto em silêncio para ouvi-lo não será inútil, nem foi em vão. Eu não perdi algo, nem deixei de me conectar. Devemos nos conscientizar de que houveram momentos em que não ouvimos a palavra de Deus claramente ao nosso coração, porque não estava ouvindo no momento que Ele estava falando. Então nós percebemos que não podemos impor a Deus o que falar ou quando falar, mas posso me posicionar no lugar de oração e assim quando Ele decidir falar, eu estarei ouvindo. O salmista, Salmo 95, ele diz: pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz hoje, ou o rebanho que Ele conduz hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Salmo 95. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Então, amados, ouvir a voz de Deus é em grande parte uma questão de vontade. Aí você deve decidir ouvi-lo ou não. Fazemos essa escolha ao separarmos tempo para ouvi-lo em silêncio. Ouvir é algo que devemos fazer hoje. Está escrito, sim. Porque ouvir a voz de Deus é condicionalmente com base na condição de silenciar nossos corações para ouvi-lo.
Todos nós queremos que Deus ouça nossas orações. Mas em Zacarias 7,13, dele diz assim: quando eu chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Deus está dizendo: quando eu falei, vocês não me ouviram, portanto, quando vocês falarem, eu não ouvirei vocês. A conclusão é que quando ouvimos a voz de Deus, Ele, por sua vez, ouve a nossa voz. Não acredite nas mentiras do inimigo. Ele é capaz de dizer que você não pode ouvir a voz de Deus. Nada poderia estar mais longe da verdade do que isso. Jesus falou a respeito de si mesmo quando o evangelista, escrevendo o Santo Evangelho, João, capítulo 10, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você pode ouvir a voz de Deus. Interrompa todos os seus afazeres. Retire-se para algum lugar. O lugar oculto. O lugar de oração. Aguarde. Ouça. Aguarde até que Ele deseje se comunicar com você. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com toda a igreja desde agora e para sempre. Amém.